Vamos às nossas dicas litúrgicas, episódio 26, 26º. Hoje eu gostaria de falar sobre a liturgia da palavra. Nós temos duas formas aliás, até três, digamos assim. Uma liturgia da palavra, que é parte integrante da Eucaristia. A Eucaristia é uma só, mas ela se subdivide na oferta da palavra e depois na oferta do pão e do vinho. Ainda não estou falando da Eucaristia como eu prometi. Estou falando hoje da liturgia da palavra. Então essa introdução é para dizer que existe uma liturgia da palavra na própria celebração da Eucaristia. Na liturgia renovada, após o Concílio Vaticano II, a liturgia da palavra assumiu um lugar de grande importância. Até porque na Dei Verbum se equipara, de certa maneira, a sacramentalidade da palavra com a sacramentalidade do pão e do vinho. São formas diferentes de entrarmos em comunhão com o Senhor. Através do ouvir as palavras e acolhê-las, é Cristo que entra em contato conosco e depois pelo sacramento do pão e do vinho, consagrados corpo e o sangue do Senhor. Mas vamos falar agora da liturgia da palavra. Na celebração da Eucaristia, a liturgia da palavra ela tem a característica de ter como presidência o ministro ordenado presbítero ou bispo. Ele que preside. Então, ela tem essa característica. Quando você separa a liturgia da palavra sem ter a Eucaristia, a liturgia da palavra completa em si mesma, aí nós podemos dizer que nós temos aí uma celebração da palavra. A celebração da palavra, ela tem origem desde a sinagoga, né? Nós, quando lemos a escritura do Antigo Testamento, nós sabemos que existiam dois modos de adorar a Deus. Se podia adorar no Templo de Jerusalém, lugar para onde os judeus iam, principalmente nas grandes festas de peregrinação, mas nós temos também a sinagoga. A instituição da sinagoga se desenvolveu muito no exílio, porque no exílio não havia Jerusalém, não havia templo. Aí quem manteve a esperança, a fé do povo de Israel no seu Deus, que é o nosso Deus, foram as sinagogas. A palavra sinagoga vai significar exatamente o lugar onde as pessoas se reúnem. A liturgia da palavra, essa liturgia da palavra que tem origem lá na sinagoga, ela se apresenta de alguma forma na história da igreja. Não é novidade. Atualmente nós falamos muito do culto, da celebração. Nós sabemos que desde o século XVI, por exemplo, os cristãos da Reforma, eles não têm a Eucaristia como nós católicos temos. Eles têm o culto, o serviço da palavra, né? Alguns têm a ceia do Senhor, mas é mais raro. O acontecimento é mais raro. É a celebração da palavra. Mas nós temos também na Igreja Católica algumas coisas muito interessantes. Na África, muitas comunidades cristãs sobreviveram na sua fé, na sua esperança, graças à palavra. Porque não havendo ministros ordenados, os fiéis se reuniam em torno da palavra com os catequistas. E a mesma coisa aconteceu no passado. Na África ainda acontece
como no Brasil ainda acontece. Ainda não, acontece. Mas na Coreia do Sul, nós vamos falar Coreia, porque Coreia do Sul, Coreia do Norte é uma novidade dos tempos modernos. Mas na evangelização do reino da Coreia, que não havia duas Coreias, havia uma só, os catequistas fizeram nascer no meio das dificuldades, dos desafios e do martírio, fizeram nascer a Igreja da Coreia, que hoje é uma das mais pujantes comunidades cristãs, eu diria, do mundo. A Coreia foi evangelizada pelos catequistas e os fiéis se reuniam em torno da mesa da palavra. Trazendo para os nossos dias, no Brasil também, nós temos os fiéis, em grande parte dos lugares, todos se reúnem e mantêm a sua fé e a sua esperança através da palavra que é proclamada, através dos ministros da palavra. Nós precisamos entender que é muito importante isso. Agora, pelos documentos da igreja, eu não vou dar a minha opinião pessoal, a liturgia da Eucaristia é de fundamental importância. Mesmo aqueles que são mais modernos, mais avançados, sabem disso porque no sínodo sobre a Amazônia, no sínodo da Amazônia, todos reivindicavam o ministério de presbítero para a Amazônia, para que eles pudessem ter a Eucaristia. E aí falavam, mulheres, não precisava ter toda a estrutura formativa, pelo menos naquela região. Claro que não foi o sínodo, o Papa Francisco e os padres sinodais acabaram não aprovando isso. Mas isto prova que a Eucaristia deve ocupar o lugar primordial. Somente nos casos excepcionais em que, pela ausência do presbítero, não pode haver a celebração da Eucaristia, aí a celebração da palavra cumpre a sua função. Um grande abraço.